Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, um assunto até polêmico. É sobre o efeito placebo e dessas novas práticas da medicina que dizem por aí que tem o seu efeito placebo e que o efeito em si, ele não tem um fundamento científico, mas eu vou explicar aqui que tem e tem bastante. Antes mesmo de explicar o que é o placebo, o que é o efeito placebo, eu vou explicar um pouco sobre as pesquisas clínicas que são feitas em laboratórios, que são feitos em centros de pesquisas, para que seja lançado um produto novo no mercado, um medicamento novo no mercado. Para que seja lançado um novo medicamento, ele tem que passar por 4 fases de pesquisas. São as pesquisas in vitro, que a gente chama de in vitro por conta do laboratório, e in vivo, que aí a pesquisa começa a ser testada em animais e depois seres humanos. Quando ele parte para a terceira e para a quarta fase, essa pesquisa já vai para o centro de pesquisa e aí são recrutadas pessoas que a gente chama de sujeitos de pesquisa, não são cobaias, são sujeitos de pesquisa. Ele faz o estudo, normalmente um estudo duplo cego. E o estudo duplo cego seria como se nem o paciente e nem o médico que está dando aquele produto sabem se aquele de fato é o medicamento de teste ou o dito placebo. E ao final da pesquisa, eles descobrem se o grupo A estava usando placebo ou medicamento de referência ou se era o grupo B. O grande enigma da ciência é que o grupo que usa o placebo geralmente apresenta uma grande melhora, uma melhora que pode até se equivaler ao medicamento que estava sendo estudado. E esse é o clássico efeito placebo. A palavra placebo vem do latim placere e significa agradar. E o placebo não necessariamente é só falando de produtos medicamentosos, eles podem incluir até cirurgias. Mas de onde realmente vêm esses efeitos benéficos do placebo? Já que a gente está tratando de um produto ou de uma cirurgia ou de um procedimento inerte ou sem efeito terapêutico estudado. Os efeitos benéficos do placebo ele tem uma explicação e uma explicação clínica. São basicamente 2 teorias. O condicionamento clássico ou pavloviano, onde há uma resposta inconsciente do organismo frente àquele produto. E a outra teoria é o mecanismo consciente de 2 partes. E é nessa segunda teoria que o profissional da saúde entra com sua grande importância. Ele é uma peça-chave ao induzir um comportamento de recompensa no paciente, já que ele percebe que ouvindo aquele profissional, ele vai se beneficiar daquilo. A expectativa da recompensa libera vários neurotransmissores de bem-estar naquele paciente e é por isso que ele acaba tendo uma boa melhora, uma melhora perceptiva. E as pesquisas ainda não param por aí, já que o paciente, descobrindo que tomou o placebo, ainda assim mantém um benefício sobre aquele produto. Então ele mesmo sabendo que não estava tomando um produto de referência, um medicamento de fato, ele ainda assim escolhe manter o placebo e se beneficia daquilo. É um dos maiores mistérios da ciência e da medicina, então é por isso que envolve tanta polêmica. Porém, o mais interessante é que o efeito placebo ele é percebido não só em pessoas, mas em animais também. Então, como explicar que um animal que não tem a consciência do que está acontecendo, que está sendo tratado, ele mesmo assim ele é beneficiado por aquele efeito? Essa é a grande questão da medicina e eu vou tentar elucidar da melhor maneira possível aqui para vocês. Antigamente falavam que o homem só utilizava 10% da capacidade cerebral, mas isso é uma grande bobagem. O Bruce Lipton, um biólogo que escreveu o livro A Biologia da Crença, eu indico para que leiam, façam desse livro um livro de cabeceira, porque realmente tem bastante informação interessante. Eu vou deixar aqui em cima a capa desse livro para vocês procurarem. Tem na internet, é bem fácil, ele é um dos best-sellers, vende muito e é uma introdução clássica de como as terapias vibracionais e as células respondem por maneiras frequenciais. Bruce Lipton, um biólogo americano, ele já fazia o estudo da histologia cerebral e percebeu que 90% da massa encefálica não era composto de neurônio, e sim de um tecido conectivo, ou mais conhecido como tecido glial. E foi descoberto que esse tecido comanda as ações cerebrais. 10% do cérebro é composto de neurônios e 90% exatamente desse tecido glial. Nós, seres humanos, não utilizamos 100% da capacidade cerebral a todo momento, já que o cérebro e o corpo, o organismo, ele é muito inteligente. Seria como se fosse um computador.
Ele vai trabalhar da melhor maneira possível e do mais eficiente para economizar energia. Ele escolhe os caminhos neuronais mais fáceis e mantém aquele caminho até que você aprenda uma nova habilidade. É por isso que é tão importante você começar uma atividade nova, ler um livro diferente, tocar um instrumento musical ou aprender alguma coisa diferente na sua vida. Dessa forma você muda esses sinais, muda essa interação do cérebro com o ambiente no qual você está inserido. Ao fazer isso, você ativa esse sistema e esse tecido glial para que ele trabalhe da melhor maneira possível. E ao fazer isso, o seu subconsciente trabalha para que você tenha uma cura da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível também. E isso tem muito a ver com o efeito placebo no nosso corpo. E é aqui que a religião e a medicina elas se encontram. É exatamente todo aquele papo onde o pessoal fala que pensamento positivo atrai pensamento positivo. Assim como a pessoa mentalizar na cura, ela pode ser sim curada, exatamente por conta dessas transmissões neurológicas. E o contrário também é verdadeiro. O contrário do efeito placebo é um efeito chamado nocebo. E o efeito nocebo ele é prejudicial. O placebo ele tem o seu fator relevante numa pesquisa clínica e o nocebo também, já que ele prejudica o corpo. Existem pessoas que entram em tratamentos farmacológicos já derrotadas, já entram pensando que aquilo não vai dar certo, que aquilo é tudo uma bobagem e realmente às vezes acontece da pessoa mesmo tomando algum produto medicamentoso, aquilo não faz o seu efeito. O efeito nocebo é exatamente isso, mas sem qualquer tipo de produto. É como se você tomasse uma cápsula inerte, só que tivesse exatamente os mesmos efeitos adversos de como se estivesse tomando a droga de fato. E muita gente me pergunta se florais, homeopatia e as terapias vibracionais com os florais vibracionais têm alguma coisa a ver com o efeito placebo. E de fato, pode até ter um certo sentido, mas esse sentido do placebo já não vai ficar tão evidente quando a gente faz o uso de produtos em animais e homeopatia para crianças ou até bebês. Uma criança, um bebê e um animal, eles não sabem que estão sendo tratados e mesmo assim, ainda essas técnicas fazem efeito. Então a maneira mais óbvia de se explicar isso é por um fator não bioquímico, e sim um fator biofísico. E esse fator biofísico é basicamente uma interação entre as suas moléculas, entre os seus átomos e o ambiente externo. Eu já havia falado aqui no canal, tem um vídeo bem interessante, vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada, sobre o efeito dos produtos vibracionais nas células. E nesse vídeo eu explico que a membrana celular, ele é parte fundamental da célula em si. Então, no caso, não é mais o núcleo, que antes se pensava que o núcleo tinha uma importância muito grande na célula, mas não é verdade. Agora é a membrana celular, já que ela possui antenas para interação entre o ambiente interno celular e a matriz extracelular, que é onde ficam os eletrólitos, onde fica toda a informação para que a célula capte essa informação e utilize em benefício, em prol dela. E eu finalizo esse vídeo fazendo um apanhado geral aqui do que a gente falou, né? Então as pesquisas clínicas de produtos medicamentosos são feitas basicamente assim, né? Tem 4 fases de pesquisa: in vitro, que seria em laboratório, e in vivo, testado em animais e em seres humanos, e o placebo ele é utilizado como uma forma de comparação entre o fármaco e entre um produto inerte. E a grande questão da medicina é que esse produto inerte, mesmo assim, faz um efeito terapêutico e às vezes em benefício e até superior à própria droga de estudo. Então vocês concordam que seria muito mais interessante o paciente utilizar dos benefícios do placebo do que utilizar um medicamento? Pode pegar qualquer bula de remédio, de medicamento, vai ter a parte de reações adversas gigantescas. O que são essas reações adversas? Elas são reações que já foram estudadas, que foram observadas durante as fases de estudo da droga e que acarretam malefícios muito importantes para aquele paciente e até causando mortes. É por isso que as práticas integrativas e a medicina integrativa, ela está ganhando muita força, porque as pessoas elas perceberam que não é o medicamento em si que vai curar aquela pessoa, que vai curar aquela doença. Ele simplesmente desliga um alarme do corpo. Você tira exatamente a informação que o corpo está te dando de que alguma coisa ali dentro está errada. Então a medicina integrativa ela veio com força para exatamente resgatar a saúde de baixo para cima, ou do átomo para a célula, e da célula para o tecido, e do tecido para o sistema. É muito mais interessante você tratar o paciente da sua causa raiz,
né, daquele problema, do que simplesmente desligar o alarme do corpo, ou simplesmente tomar um remédio para passar uma dor de cabeça, ou para uma dor, só que você não tirou a causa do problema. Você tirou a consequência daquele problema, né? É muito fácil você utilizar um medicamento para cancelar os efeitos do alarme do corpo. Tomar remédio que vai trazer um benefício a curto prazo nada mais é do que desligar o alarme do seu corpo ou cancelar um efeito de que ele está te mostrando de que alguma coisa ali dentro não está certa. E se você fizer isso, utilizar um remédio por muito tempo, aquela causa da doença ela vai ficar escondida. Então não tem como você fazer a cura da causa daquela doença e da causa daquele problema. Por hoje é só, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se você tiver algum comentário para fazer, de alguma sugestão de vídeo também, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar aqui também o meu site, um link para o meu site, tem meu Instagram aqui também, então é só me seguir nas redes sociais. E a gente se vê num próximo vídeo, com certeza tem bastante assunto para a gente discutir. O assunto de hoje foi bem polêmico, tem muita gente que vai falar, mas o placebo, né, a medicina já sabe o que é o placebo, mas calma lá, né? Calma lá, porque tem muita coisa ainda que a medicina não sabe, tá vindo com muita força. Antigamente o ovo era proibido, agora não é. Antigamente falavam de comer queijo branco, agora também não pode, por conta da caseína. Isso daí é um assunto para outra coisa, para outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre as terapias vibracionais, os produtos dessas terapias, é só acessar meu site, tem bastante informação ali, tem cursos, tem eventos, tem estudos clínicos, então informação é que não falta. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal e a gente se encontra numa próxima aula.